prazer enorme estar aqui. Vim conhecer o estúdio, eu ainda não conhecia, muito moderno. Instalações, assim, me surpreendeu muito, né? Porque a gente lembra de uma rádio aí de anos, né, de história. E cheguei aqui, é uma rádio super moderna, super, muito sofisticados equipamentos também. Adorei, achei muito interessante. Bom, você se inscreveu para o prêmio, né? O que você destacaria, né, essa iniciativa, né, e que chegou a ser classificada para digamos assim, o top do Congresso? O que me levou a essa iniciativa é buscar justamente inspirar outras mulheres empresárias que também começaram, assim como eu, do zero, né, na empresa. Eu comecei, é uma empresa familiar, então a gente começou junto lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E hoje, atualmente, a gente está, eu e meu pai na empresa, né, e mais alguns funcionários. Mas a ideia é que, como eu sei que tem muitas mulheres que se inspiram no meu trabalho, que eu pudesse contar para todas elas como que foi que começou e como que eu cheguei onde eu cheguei hoje. E você vai para a parte mais, digamos assim, pesada para orientar, para conversar com as pessoas, com os seus clientes também? Sim, na verdade todo mundo vai ter acesso a essa história, né? Aos poucos as pessoas foram acompanhando o processo de crescimento da Top Car, mas a gente também vai, com certeza vai divulgar muito para que todos conheçam, né? E se inspirem também. Há uma certa, digamos assim, piada de mau gosto, né? Dizendo que mulher não entende nada de mecânica, daí vai o mecânico lá, descobre que tem que só apertar um parafuso, diz que quebrou a rebimboca da parafuseta, como diriam os humoristas, né? Mais folclore essa história, né? Na verdade é uma cultura que não é dos dias de hoje, mas a gente percebe que ela ainda se mantém, né? Essa desconfiança com a oficina, ela é natural do ser humano, porque a gente não entende de carro, né? A maioria das pessoas são leigas, não só as mulheres, como também os homens, né? Que cada um A se maioria sabe que especializa. tem que abastecer e trocar pneu, né? Isso, se especializa lá no teu trabalho, na tua área, mas não vai pesquisar a fundo como funciona um carro. Então, quando entrega nas mãos de um profissional, e geralmente o serviço sai caro, né? A gente não entende o porquê daquilo. Mas a ideia da oficina amiga da mulher, que é o nosso selo, a gente tem esse selo bronze desde o ano passado, desde 2021, porque a gente tomou algumas medidas para que as pessoas não se sintam assim na oficina, principalmente as mulheres. E vamos combinar, né, que quando a mulher se sente bem na oficina, qualquer um vai se sentir bem, né? Sentir aquela transparência, aquele atendimento Confiança, né? diferenciado. Isso. Então, assim, a gente trouxe isso para o lado das mulheres, que é para todo mundo ver que realmente é um ambiente aconchegante e que você vai sentir a confiança no profissional que está te atendendo. Se você me permite, nós vamos colocar agora uma gravação com a Rita Maria Schirold. Ela estaria aqui ao vivo também se não fosse por uma viagem, então ela está impedida, não está em Medianeira. Ela, que é da Publicar, falou também dessa indicação, e são duas medianeirenses concorrendo a esse prêmio, né, que é muito interessante. Vamos ouvir a Rita. Bom, eu faço parte da CIME e dentro do projeto da Cassiopar de conhecer as histórias das mulheres empreendedoras, achei que caberia contar um pouquinho da minha história, que iniciou em 81, com o casamento. A Publicar já tinha iniciado em 79, mas em 81 eu, com o casamento, acabei me associando de todas as formas, né? Com um pouco de herança que eu havia recebido, entrei financeiramente também como sócia da Publicar. Como foi construída essa história toda? A Publicar começou bem humilde. O Careca era um artista nato, ele fazia todas as pinturas à mão, que na época era isso que se fazia, então letreiros, fachadas, placas, era tudo pintura à mão. Isso foi evoluindo. Em 82 nós começamos com um painel rodoviário, quando a gente percebeu que havia um mercado diferenciado. As empresas já usavam a mídia OOH, mas elas usavam e não davam manutenção. Então, nós iniciamos com a modalidade diferente, que era de prestar esse serviço, fornecer esse tipo de mídia, mas com atendimento, com manutenção que a gente dava. Bom, a aceitação da marca Publicar também ajudou muito, né? Porque hoje ela é consolidada no mercado, né?
Sim, a marca fez todo sentido. Acho que começou derivando do nome social, da razão social, que era Pinturas de Publicidade Careca Limitado, mas ficou resumida, né, no publicar. E o publicar diz tudo, a palavra diz tudo, né? O que a gente faz está dentro da palavra. Nessa sua luta, bem, que pode chegar ao reconhecimento, ao prêmio maior da Cassiopar, algumas dificuldades, passou algum problema, chegou algum momento que poderia pensar em desistir desse trabalho? Há muitas vezes. Por nós estarmos no interior, esse trabalho não é tão reconhecido como quem está nos grandes centros. Mas nós conseguimos fazer com que a Publicar fosse reconhecida, e tanto que a gente conseguiu ter nas nossas carteiras, tipo o Sicredi Paraná, que a gente atende o Paraná inteiro. Nós temos a Termas de Jurema, que já há mais de 30 anos também está conosco. Então, foi bastante trabalho, sim, mas que tem valido a pena. Hoje atua também em outros municípios aqui com escritório, com lojas? Não, a base nossa administrativa é aqui. Nós temos vendedores, representantes, sim, nos outros municípios. Mas a gente trabalha muito daqui, diretamente daqui. Ser mulher tem dificuldade? Muitas. Acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi quando fiquei sozinha, né, com o falecimento do Valdemar, de ter que assumir 100% a empresa, por mais que eu já estava, que ele já havia me preparado para isso, porque em 2010, por aí, ele se afastou da empresa justamente com a justificativa de que eu deveria me preparar com a empresa no todo, saber de todos os processos. Então, eu assumi a produção, o comercial, o administrativo, para conhecer o todo, para se em algum momento ele faltasse, a Publicar não fosse sentir a falta dele. E realmente, quando ele partiu, nesse sentido, eu estava preparada. Valeu a pena? Valeu a pena ter feito esse treinamento antes, mas teve um outro momento que eu não estava preparada, que me balançou muito emocionalmente, que foi o fato de eu me transformar sócia das filhas. Essa mudança de comportamento, de saber quando que eu tinha que ter o papel de mãe e quando que eu tinha que ter papel de sócia, foi muito difícil de assimilar e de pôr em prática. Uma palavra para a Nayara, que também está concorrendo. Que ela tem uma história muito bonita, que ela é muito jovem e com certeza da forma que ela trabalha, que ela almeja e que ela tem se dedicado, ela vai sim, já é uma vencedora, mas ela vai conquistar muito ainda pela frente. Pois é, emocionante o depoimento da Rita também, né? E finalizando a entrevista, falando da Nayara, da Topcar. A Rita também é uma guerreira, né, Nayara? Sim, eu estava falando aqui com o João que ela é uma grande inspiração para mim. Estamos juntas no núcleo Acime Mulher, e assim como as outras mulheres do núcleo, ela é uma das que mais me inspiram e me levam a ser quem eu sou hoje, né? Trabalhar, né? Com certeza. Vamos contar um pouco da história da Topcar? Vamos lá, então. Como começou essa história toda? A gente começou em 2014, né? Mas vem de muito antes o sonho de ter oficina mecânica por parte do meu pai. Eu cresci em oficina, eu tinha 5 anos de idade, andava de patinete na oficina. O maior gostinho que eu tenho de oficina é que na hora do intervalo eu comia um pastel lá na oficina do meu pai. E eu lembro do sabor daquele pastel. Então, a oficina, para mim, tem gosto de infância. As raízes são profundas lá. Eu falo com amor de oficina mecânica. E não esperava que eu fosse um dia trabalhar dentro de uma oficina, né? Mas hoje as oficinas são bem diferentes, né? A limpeza, os cuidados, né? O ambiente fica mais clean. Eu tenho trazido muita inovação nesse sentido, né? A gente tem trazido a oficina para o ambiente atual, né, dos anos atuais. A gente vê ainda muita oficina com atitudes de antigamente, né, de limpeza, de organização. Então, a gente tem processo dentro da Topcar, a gente tem plano de carreira dentro da Topcar. E tudo isso, assim, eu venho trazendo ao longo desses anos. A gente abriu em 2014, foi quando meu pai resolveu sair da empresa onde ele trabalhou por muitos anos,
e empreender. Porém, meu pai, um ótimo, excelente mecânico, mas péssimo administrador, né? Ele não administrava nem o salário dele. Então, assim, ele contou comigo e na época também com a minha mãe, pra gente fazer a administração desse negócio. E aí eu estava me formando em engenharia de produção, abri mão de fazer o mestrado para estar lá. Inclusive, às vezes eu gaseava algumas aulas para estar lá na oficina, que era assim algo que eu realmente precisava da minha presença. A gente não tinha muitos funcionários. Aliás, a gente não tinha funcionários no começo, né? Então eu fazia muita parte do operacional, pagar boleto, atender cliente, fornecedor. E com o tempo eu fui organizando esses processos, né, para ser diferente. Daí em todo esse tempo aí me tornei mãe, casei, né? Eu sou mãe hoje do Gustavo, de 3 anos, e também da Isabela, que faleceu há 6 meses atrás, no dia da cesárea. E isso me trouxe muita força para o meu negócio, né? Às vezes a gente pensa que vai fraquejar, que não vai dar conta. E aí que eu trago inspiração para as pessoas que me seguem, né? Porque a gente não pode desistir, E né? o O teu pai negócio tá continua lá. trabalhando? Continua lá, Ele firme olha e para ti forte. assim como a chefe da oficina? Cada um tem a sua posição lá dentro. É. Ele é o chefe de oficina que chama, né? Que é aquele que organiza o processo, que diz quem vai fazer o que lá dentro. E eu sou a parte da gestão, né? A parte do administrativo ali, que faço toda... Organizada como empresa, né? Isso, como uma empresa, como deve ser, na verdade. Porque hoje em dia a gente vê muita oficina que o gestor é o mecânico e ele não tem tempo de organizar os processos, né? É por isso que vai concorrer ao prêmio no congresso da Cassiopar, né? O prêmio será entregue, o resultado final será divulgado agora, no dia 29, no congresso. Eu falei antes Palotina, não, é em Toledo, né? Toledo. O congresso vai ser em Toledo, onde a Cassiopar vai entregar o prêmio Cassiopar Mulher Empreendedora. Nayara, muito obrigado pela entrevista, sucesso nessa sua empreitada e que dos 3 concorrentes, que 2 são da Medianeira, nós temos 66% de chance de ganhar, né? Sim, tomara que venha para Medianeira, né? Vamos ficar muito felizes se uma de nós duas ganharmos. Seja quem ganhar, você ou a Rita Medianeira vai ficar contente com isso. Com certeza. Muito Muito obrigada obrigado pela pela entrevista. oportunidade.